Bom dia a todos. Bom dia. Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Estamos para adorá-lo. Façamos isso em espírito e em verdade, para a sua honra e sua glória. Carta de Pedro, na primeira carta, capítulo 1, alguns versos a partir do 13 até o 16. Esse texto tem a ver com o tema de hoje. Os irmãos vão perceber. 1 Pedro 1, 13 a 16. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Roguemos a bênção de Deus para o estudo dessa manhã. Que Deus tenha misericórdia de nós todos, porque nós precisamos da sua bênção, da sua direção. Peçamos isso em oração, que Ele nos abençoe no estudo da sua santa e bendita palavra. Vou convidar o nosso irmão diácono Davi que faça essa oração. Por favor. Nosso Deus, nosso eterno, glorioso Pai, nós entramos em Tua presença no nome santo, glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Meu querido, rogamos que abençoe a quantos nesta manhã de domingo deixaram os seus lares e estão aqui na tua santa casa de oração para te buscar em espírito e em verdade. Deus amado, abençoa a escola dominical neste dia, que possamos aprender dos teus ensinamentos santos, Deus. Usa o teu servo Rinaldo, ó Deus, que nesta manhã tão linda está com esta autoridade tua de falar dos teus ensinamentos. E abençoa cada um de nós, Senhor. E ao separar as graças, ó Deus, abençoa as crianças, os jovens, ó Deus, e todos quantos têm este momento na tua santa e gloriosa presença. Amém. Pai amado, perdoa nossas faltas, as nossas imperfeições, ó Deus. Assim, ó Pai amado, como está longe o Oriente do Ocidente, por amor do teu nome, afasta as nossas mãos. Que possamos te servir com o coração aberto e sincero para receber neste momento os teus ensinos. Fica conosco, perdoa nossas faltas e aumenta a nossa fé em ti. E nós te daremos muitas glórias em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é identificando o verdadeiro cristão. Texto básico, primeira carta de João, capítulo 2, versos 3 a 11. O objetivo da lição de hoje é identificar as características do verdadeiro cristão. Todo cristão verdadeiro é o imitador de Cristo. Repete 1 João. 1 João 2, 3 a 11.
identificando o verdadeiro cristão. Identificado por sua obra. O célebre desenhista francês Doré perdeu o passaporte e por isso foi retido quando pretendia passar pela fronteira de um país. Toda a sua insistência em afirmar que era realmente o desenhista Doré de nada valeu. O guarda exigiu que apresentasse provas de sua identidade. O guarda pediu-lhe para desenhar uma gravura. Aqui está um papel e um lápis. Desenhe alguma coisa. Então Doré esboçou, com poucos traços, um desenho dos arredores, e só este esboço bastou para afastar do guarda todas as dúvidas a respeito da identidade do desenhista. Pode passar, disse-lhe o guarda, porque realmente só Doré é capaz de fazer isso. O Senhor realmente é Doré. O passaporte do cristão é sua vida, é seus atos, suas palavras, sua forma de ser. O testemunho é a nossa identidade. Identificando o verdadeiro cristão. Identificando. Palavra identificando vem das palavras identidade e identificar, que significa, primeiro, qualidade de idêntico ou igual, tornar idêntico ou tornar igual. Terceiro, conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Exemplos: nome, idade, estado, profissão e etc. Verdadeiro vem da palavra verdade, que significa real, exato, autêntico, sincero e genuíno. Em resumo, verdadeiro é o que tem qualidades essenciais à sua natureza. E a palavra cristão, todos nós sabemos muito bem, que ela é derivada, ou é um nome relativo ao cristianismo. Existem muitos crentes e poucos cristãos, porque existe crente de várias coisas. O cristão, ele é derivado de Cristo, e são poucos os cristãos. Mas antes de prosseguir, o presbítero Paulo pede avisar se alguém está aqui na classe e faz parte da classe de discipulado ou catecúmeno. A aula iniciou, e se alguém está aqui na classe, pode se dirigir até a sala do presbítero Paulo, se fizer parte da classe de catecúmenos. Como está na revista, eu não tenho a revista, mas peguei emprestado e tirei xerox da revista da dona Geusina. O tema do trimestre é verdadeira espiritualidade. A lição se resume em frases: identificar características do verdadeiro cristão. A palavra característica significa qualidades que identifica o verdadeiro cristão. E são várias as características. Os irmãos, por certo, têm em mente algumas delas. A lição traz 3 pontos importantes, mas a Bíblia vai além da lição. A lição é resumida, é um resumo. Tanto é que o texto básico fala de algumas características. Nós não vamos ler o texto, os irmãos estão com o texto aberto,
pode ler depois, para a gente ganhar mais tempo. O importante é ter em mente que toda mensagem bíblica, toda aula, todo sermão, todo estudo tem um objetivo nas nossas vidas. E o objetivo da lição de hoje é realmente identificar as características do verdadeiro cristão. Alguém gostaria de citar uma característica do verdadeiro cristão, entre muitas? Oração. Característica seria também testemunho, né? Testemunho. Eu disse que a lição se resume em 3 pontos, mas a Bíblia vai além. Nós estamos estudando a Bíblia. Aliás, quando se fala de escola bíblica dominical, tem que se estudar a Bíblia. Pelo menos eu entendo assim. Porque há quem não ensina a Bíblia na escola dominical. Então, escola bíblica dominical, ela deve ensinar a Bíblia. E ela vai além do resumo da lição. Oração, testemunho, Obediência. amor ao próximo está na lição de hoje. Obediência. Obediência, testemunho, amor ao próximo. Esses 3 pontos estão na lição. Tem mais. Coração puro, que envolve bom testemunho, né? Eu disse que características significa qualidades que identificam o verdadeiro cristão. Se o tema fala de verdadeiro cristão, é porque existem os falsos. Primeiro, uma das características, no meu entender, do verdadeiro cristão, entre as que os irmãos citaram, vamos começar com a paciência. A paciência é uma característica ou uma qualidade do verdadeiro cristão. E o que significa a palavra paciência? Fala-se tanto em paciência, mas na escola dominical a gente precisa estudar em detalhes. Lembra paz. A pessoa pacífica. Paciência, primeiro, significa, ou é uma virtude que faz suportar os males com resignação. Paciência tem 2 sentidos, a palavra paciência. O primeiro é uma virtude que faz suportar os males com resignação. Quem não tem paciência não suporta. Segundo, é uma qualidade daquele que espera com tranquilidade. Qual é o limite da nossa paciência? Existe um limite da paciência do crente? Mas antes de chegar lá, nós vamos ver um dos grandes homens da Bíblia, chamado Jó, é tido como o homem mais paciente. Quem lê a Bíblia sabe muito bem, né? E quem não lê, escuta, né? Jó foi um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Esse é o que a Bíblia relata em Jó capítulo 1. A descrição desse homem. Era um homem de qualidades, de características de verdadeiro cristão. Ele era um homem reto, ele temia a Deus e se desviava do mal. Num dia só, a Bíblia diz que ele perdeu seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O pai ou os pais perdem um filho e não é fácil enfrentar uma situação dessa. Jó perdeu os 10 num dia só. Mas não bastou, perdeu todos os seus bens, que eram muitos. Não bastou perder os bens e os filhos, ele perdeu a saúde. E a Bíblia diz que ele perdeu a saúde
gerou no seu corpo uma lepra que ele usava um pedaço de telha, a Bíblia diz, para satisfazer a coceira que as suas mãos não venciam. Não bastou tudo isso, ele perdeu o apoio da pessoa que tinha ao seu lado, da sua mulher, da sua esposa. Ela disse: tu ainda temes a esse teu Deus? Amaldiçoa-o e morre. E aí Jó, como um verdadeiro cristão, ele disse: tu falas como uma louca. Aí ele escreveu no capítulo 1, verso 21, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É fácil isso? Eu sempre falo, é muito fácil ser cristão, minha igreja, e há aqueles que dão glória, aleluia, e que faz muito barulho na hora do culto. Mas o difícil é ser cristão no dia a dia e quando os problemas e os males nos afligem. Aí que nós vamos demonstrar ao mundo a verdadeira identificação como verdadeiro cristão. E Jó, ele viveu essa experiência. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele aconselha os crentes de Roma, no capítulo 12, verso 12 de Romanos, ele diz: sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, a verdadeira identificação para o verdadeiro cristão, começamos com a paciência. E o limite da nossa paciência é até a volta de Cristo. Leia em Tiago 5, 8, 10 e 11. Tiago 5, 8, 10 e 11. Nossa paciência tem um limite. Mas o limite da paciência do crente não é os problemas se afligindo cada dia mais, é até a volta de Cristo. Enquanto a gente estiver nesse mundo, se realmente somos cristãos verdadeiros, nós temos que ser pacientes até... Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. 8, 9. Continue. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Os pacientes sempre serão beneficiados. Viste a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Sede vós pacientes até a vinda do Senhor. É muito difícil a vida cristã, pelo menos eu entendo assim. A vida cristã sempre foi, é e será, enquanto Cristo não vir, um grande desafio em todos os segmentos da vida. Às vezes nós passamos por momentos difíceis em todos os segmentos da vida para manter a nossa crença, nossa fidelidade a Deus. Mas é bom que aconteça isso. O salmista, no Salmo 119, verso 71, ele fala da sua própria experiência. Ele diz assim: foi-me bom ter passado por aflição para que aprendesse os teus decretos. Existe ensinamentos na Bíblia, experiência que a gente enfrenta, que se não passasse por aflição, nunca aprenderia. Não é verdade que quando você está com problema, ora mais? Não é verdade que quando o problema se agrava, você até se ajoelha para orar?
Não é verdade quando você não está com problema, ora andando para terminar depressa a oração? Não tem tempo para aprender os decretos. Não tem tempo para aprender os decretos. Foi-me bom. Esse texto é muito importante porque o salmista está falando dele. É muito fácil falar dos outros. É muito fácil. E o ser humano tem uma facilidade de olhar os outros. Eu sempre digo, meus irmãos, está no capítulo 11, 1 Coríntios, as instruções que Paulo deu quanto à Santa Ceia. E os pastores deviam ler sempre esse texto, toda a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos confirmar, né? 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 17. E no verso 28, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para si condenação ou condenação para si, porque não sabe discernir o corpo de Cristo. Por isso que Paulo prossegue, ele diz que na igreja de Corinto existem os fracos na fé. E se você vai um pouco para frente, agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele também está falando para a igreja. Aliás, eu ouvi um pregador falar e ele tinha razão de dizer que a Bíblia foi escrita para os crentes. A Bíblia não foi escrita para os descrentes. Foi escrita para os cristãos e nós temos a incumbência de levar a palavra aos descrentes. Porque os descrentes não vão entender. Olha o que Paulo diz para os cristãos. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos. Não é os outros. Por isso que o texto do Salmo 119, 71 é muito importante a gente comentar, porque o salmista está falando dele. Foi-me bom. Não eu usar, foi bom você passar por isso. Foi bom eu passar, porque eu que aprendi. Foi-me bom ter passado por aflição para aprender os teus decretos. Mas voltando aqui, 13,5 de 2 Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Porque muitos só estão na igreja. Muitos só estão na religião. E você que está sentado aí pode raciocinar. Então, pode ser você que está falando aí, você pode estar só na igreja. Se for eu, é problema meu. Não se preocupe comigo. Se preocupe com você. Examine-se a si mesmo. Porque igrejas cheias existem por aí afora, transbordando de pessoas. A Bíblia é clara: examinai-vos a vós mesmos, não os outros. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão, beba do cálice. E examinai-vos a vós mesmos se realmente está na fé. Quem está na fé sabe se está ou não. É uma característica do verdadeiro cristão a paciência. Foi-me bom. Eu faço minhas palavras do salmista. Tem sido bom para mim passar o que eu passo. Aprender mais da palavra de Deus. Porque quanto mais o problema se agrava, nós nos aproximamos de Deus. Nós sentimos a dependência de Deus. Se tudo corre bem. Por isso que falam que o sofrimento purifica o espírito. Exato. Mas uma outra característica que identifica o verdadeiro cristão, além da paciência, é o sofrer por Cristo.
Tem muitos que não estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. Qualquer decepção, por minúscula que seja, abandona logo a igreja. Durante o mês de julho, alguns professores passaram por aqui, alguns convidados, e um dos que deu aula, ele falou sobre isso. Existem aqueles que, por qualquer coisa tão minúscula, já não vou mais nessa igreja, porque fulano não me cumprimentou, deixou de cumprimentar. Isso aí tudo é obra do diabo. O diabo se apodera de tudo isso. Eu estou preocupado se alguém cumprimenta ou deixa de cumprimentar. Eu tenho que me preocupar com a minha vida espiritual. Aliás, o tema, eu volto ao tema, verdadeira espiritualidade só pode atuar num coração paciente. Eu sempre estou perguntando a Deus se Ele se agrada da minha vida, do que eu faço. Estou perguntando. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. É que o ser humano tem essa tendência errada, antibíblica. Uma das características ou qualidades do verdadeiro cristão também é sofrer por Cristo. O que é que diz Mateus 5, 11 e 12? Está nas bem-aventuranças. Pode ler. Outro irmão abre Filipenses 1, 29. 5, 11 e 12. 11 e 12. Isso. Bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos analisar rapidamente aqui, porque não dá tempo para analisar a íntegra. Mas os irmãos percebem o texto, numa boa análise bíblica? Bem-aventurados que por minha causa os injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ele diz, regozijai-vos. E a palavra regozijai-vos quer dizer alegrai-vos. Isso é uma característica, uma qualidade que identifica o verdadeiro cristão. Jesus que disse isso aqui para os discípulos, nas bem-aventuranças. E todo mal disserem contra vós mentindo. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. É uma qualidade do verdadeiro cristão, é enfrentar situações assim. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Isso. Que texto? Bastava esse texto, né? Padecer. O que é graça? Favor imerecido. O que é que diz Efésios 2, 8 e 9? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo pelo que faz. Mas nós somos salvos para praticar boas obras. Que também é uma qualidade do verdadeiro cristão. Olha o que diz o verso 10 de Efésios 2. Vós sois... Eu perdi, eu estava 2 marcando. É o 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, Isso. as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso. Na outra tradução, para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras. Que boa obra não salva ninguém. Se as boas obras salvassem alguém, então Cristo morreu em vão. Ninguém vai se salvar pelas boas obras, por muito que faça. Mas nós
nós temos que praticar boas obras porque somos salvos. É o texto que diz. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras nas quais Deus quer que andemos nelas, fazendo. Porque vos foi concedida a graça não só de credes nele, mas de sofrer. Filipenses 1:29. Sofrer por Cristo é uma qualidade do verdadeiro cristão, porque muitos não estão dispostos a sofrer. E nesse mundo todos nós sofremos por causa de Cristo. Às vezes na nossa própria rua, no vizinho, no trabalho, somos diminuídos, não somos entendidos. Mas vamos para 1 Pedro 4, 14 a 16. O apóstolo Pedro relata algo muito importante com relação a essa qualidade do verdadeiro cristão de sofrer por Cristo. 1 Pedro 4, 14 a 16. Quem encontra, leia, por favor. A gente ganha tempo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Muito bem, não precisa nem comentar, né? Isso aqui é para os crentes. O apóstolo Pedro escreveu para os cristãos. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. A palavra bem-aventurado na Bíblia quer dizer feliz, bem-sucedido. Não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas Pedro conclui: se sofrer como cristãos, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Essa é uma característica. O verdadeiro cristão, ele é visto lá no mundo com essa qualidade também. Disposto a sofrer por amor a Cristo. A gente sempre canta, e às vezes só canta, não percebe as mensagens dos hinos, né? E há aqueles que nem cantam. Olha o que diz o hino 176, a segunda parte, que fala da fidelidade do cristão, aquele que tem a característica de sofrer por amor a Cristo, que está disposto a ser fiel em tudo. Diz o poeta: por ti viver, ó bendito Cordeiro. Quantas vezes já se cantou esse hino aqui? Quem não deseja se te conhecer? Quem se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer? Quantas vezes já cantamos esse hino aqui? Sofrer por amor a Cristo é uma qualidade do cristão verdadeiro. Está disposto a sofrer pelo Evangelho e pregar o Evangelho. Mas muito importante, meus irmãos, uma outra qualidade que ninguém falou, uma outra característica que identifica o verdadeiro cristão é permanecer ou a permanência em Cristo. Permanecer significa continuar a ser ou ficar. E sofrer por amor a Cristo significa suportar, tolerar e padecer. Não existe aqueles que iniciaram
bem e terminaram mal, com muito pesar e tristeza, mas na última reunião do conselho, o conselho eliminou ou excluiu da igreja 23 membros comungantes. Diminuiu no rol de membros 23 membros a menos. Porque não demonstra ser o verdadeiro cristão. São relapsos, desinteressados, ignorantes à vida eclesiástica da igreja. E eu disse que existem muitas características que identificam o verdadeiro cristão, e por que não acrescentar a assiduidade, a participação na vida da igreja? O salmista, no Salmo 122, ele: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqueles que não têm prazer de vir à igreja. Não permanecem. Tiveram um bom início, mas um mau término. Devido à ausência há anos na igreja, foram visitados, foram consultados, mas o conselho chegou à conclusão que tem que eliminar, porque ao invés de ajudar, atrapalha. Não permaneceram. Uma das qualidades do verdadeiro cristão é a permanência, ou permanecer em Cristo. Que permanecer significa continuar a ser ou ficar. Quem quer permanecer, fica. Quem não quer, vai embora. Temos toda essa liberdade. Aliás, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que eu sou, em primeiro lugar, eu sou cristão, depois eu sou presbiteriano convicto. Tanto nas doutrinas da Bíblia, como nas nossas leis, o sistema de governo da igreja. Que todo crente deveria se interessar um pouco em estudar sobre o governo da igreja. Por isso que ignora muita coisa na vida eclesiástica da igreja. Na demissão de membros, que está no artigo 15 da Constituição, a demissão se dá por carta de transferência, a pedido, por ausência, mas também se dá a pedido. Se você não quer mais frequentar aqui, é um direito que você tem, peça a sua demissão. É um direito. Isso eu entendo que é um bom sistema de governo. Ninguém pode ficar onde não quer ficar. Ninguém pode fazer nada forçado. E principalmente quando se trata das coisas de Deus. Seguir a Cristo é uma decisão toda pessoal, de livre e espontânea vontade. Mas é bom permanecer em Cristo. O evangelista João, no capítulo 15, verso 5, ele escreveu algo muito importante. Ele diz assim, falando da videira, Jesus declarando: eu sou a videira, Jesus dizendo, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Há quem não dê nenhum fruto, porque não está permanecendo em Cristo. Porque o texto diz que quem permanece em Cristo e Cristo nele, esse dá muito fruto. Por quê? Por que quem permanece em Cristo e Cristo na pessoa dá fruto? Por quê? É a videira. Não. E nós damos fruto. Está no texto. Eu sou a videira. Por quê que nós damos fruto quando permanecemos em Cristo e Cristo em nós? Porque sem Ele nada podemos fazer. É o contexto do texto. Ninguém pode frutificar sem a bênção de Deus. Jesus declara, eu sou. Pode ver que esse pronome pessoal aqui,
está com E maiúsculo. Eu, com E maiúsculo, indica uma pessoa. É um nome próprio. Eu sou a videira. É Jesus, a segunda pessoa da Trindade. A Trindade não é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui está falando do Filho. Jesus disse: eu sou a videira. Vós sois apenas os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, há uma aliança, um casamento. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem pode frutificar e fazer algo sem Deus? Até pode fazer, mas não vai muito longe, porque não tem a bênção. Tem a maldição e a reprovação de Deus. Pode falar. Oi? Você ia falar? É que a Bíblia fala que tem que podar os ramos. Isso. Tratar a moça. Então, eu não vou entrar em detalhe porque não dá tempo, mas lê no caso o capítulo 15 de João, fala de tudo isso. E aí é lançado no fogo, né? Aquele que não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Então, você vai no mesmo capítulo de João, no mesmo capítulo, melhor, no mesmo livro, no mesmo capítulo de João, no verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e não foi nós que escolhemos ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós dessemos frutos. E para dar frutos precisa haver uma ligação, eu nele e ele em mim, porque sem ele nada podemos fazer. Se escolhestes é bem a predestinação. Envolve a predestinação. Deus, Efésios 1, a partir do 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E prossegue, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. No capítulo 1, verso 2 de Tito, está escrito assim: na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir prometeu quando? Antes dos tempos eternos. E eu estava conversando com uma pessoa essa semana que está fazendo a catecúmena, ela estava em dúvida, eu estava explicando, né? Mas como é que eu sei que eu sou predestinado? Eu mostrei na Bíblia, né, lá em Romanos, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas isso é outra coisa. Leia João 8:31 e 1 João 2:19. Permanecer em Cristo é uma qualidade do verdadeiro cristão, porque o falso não fica muito tempo. Não é nós que julgamos, mas a Bíblia diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Muito bem. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse para quem? Disse aos judeus. Que? Para todos? Não, Para os que que haviam crido nele. haviam crido. Você e eu que estamos aqui, um dia nós cremos em Deus? Não responda para mim não, mas no seu íntimo. Você creu em Deus um dia? Na pessoa de Cristo como seu Salvador? Foi Jesus que disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Por quê? No análise do texto. Porque aqueles que não permanecem não são verdadeiros discípulos. Ele está dizendo aqui para os que creram. Aliás, quem Eu não sei onde está, mas saíram dos nossos porque não eram nossos. Não, é o próximo texto. Vamos ler agora. 1 João 2,19. Pode ler. Eles saíram do nosso meio, entretanto,
não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, permanecer em Cristo é uma característica que identifica o verdadeiro cristão. E a palavra permanecer significa continuar a ser, ou continuar sendo, ou ficar. Então, o texto é claro, saíram dos nossos, porque não era dos nossos. Se fosse, teriam permanecido. Agora, quem julga é Deus. Ele é que sabe todas as coisas. Mas o texto é bem claro. Se a pessoa não fica e saiu, é porque não era daqui. Então, por isso, Naldo, quando as pessoas afastam da igreja, a gente vai atrás e a gente deve ir atrás, porque quem julga é Deus. Claro. Mas se saiu definitivamente, porque nunca foi dado. Se a gente vai atrás, se Nunca a gente foi. busca, se a gente faz a parte da gente e ele volta, é porque nunca foi. Uma outra característica que identifica o verdadeiro cristão é a humildade. Humildade é uma virtude com que manifestamos o sentimento da nossa fraqueza ou de nosso pouco ou nenhum mérito. É bom repetir? O que significa a palavra humildade? A humildade é uma qualidade. Uma pessoa que não sabe ser humilde, ela nunca será identificada como verdadeiro cristão. Se o próprio Jesus foi humilde. E tantos textos e tanta coisa que a Bíblia nos mostra, que não dá para a gente comentar tudo, mas em Mateus 11, 28 e 29, o que é que Jesus disse? Vinde a mim todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Ele foi tão humilde que, além de ensinar a humildade, ele nasceu num lugar humilde. Hoje, percebe-se, não é que é errado, não é errado quem tem condições, mas se preocupa tanto quando vai nascer uma criança. Lugar, próprio hospital, berço, quarto, enxoval e mil e uma coisa. Não falando do casamento também, que dura pouco às vezes. Jesus nasceu no meio das estribarias junto dos animais, porque não havia lugar na hospedaria. A hospedaria, eu acho que lá estava lotada, não tinha mais lugar, e estava na hora de nascer, tudo dentro de um plano de Deus. Ele nasceu numa estribaria junto dos animais, já dando lição de humildade. A humildade, vou repetir, é uma virtude com que manifestamos o sentimento da nossa fraqueza ou de nosso pouco ou nenhum mérito. Alguns textos rapidamente. Tiago 4:10, Atos 20:19, 1 Pedro 5:6. Quem encontrar, leia, por favor, para a gente comentar. Nós estamos estudando o tema identificando o verdadeiro cristão. Algumas características que é a mesma coisa de qualidade que identifica o cristão. Tiago, humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4, 20, 19 de Atos. Isso aí foi Paulo que escreveu. 20, 19 de Atos dos Apóstolos. Servindo ao Senhor com toda a humildade, larga nas provações, e pela cilada dos judeus, desobediente. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Há quem não preencha esse texto.
que serve ao Senhor, mas não com humildade. Serve ao Senhor como os fariseus, que oravam nas praças para serem vistos. Faz algo na igreja para ser aplaudido. E o que é que a Bíblia diz? O que é que Cristo disse para eles? Estes já receberam o seu galardão. Não se faz nada na igreja, eu nem você, para receber galardão de quem quer que seja. O nosso galardão, quem garante é Deus. Ele é fiel. 1 Coríntios 15, 58, está escrito. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Continuemos pedindo misericórdia a Deus para sermos humildes, que na hora certa Deus nos exaltará. É Ele que vai nos exaltar. Agora, dentro da humildade, meus irmãos, um fato muito importante. No capítulo 18, de 10 a 14 de Lucas, fala de dois homens que subiram ao templo para orar. Quem era eles? Não. O publicano e o fariseu. Esse texto ele enquadra nesse ponto da característica da humildade, porque esses dois homens subiram ao templo para orar. E o fariseu, como foi a oração dele? Todo imponente, todo cheio de si, se considerando o melhor, até relatou que dava o dízimo, jejuava, e ainda dava graças a Deus que eu não sou como os demais roubadores. E ele fez sua oração. Na oração ele ficou falando mal dos outros. E aqui olha assim. Aí chegou a vez do publicano que nem sequer olhou para as alturas, com a cabeça baixa, ele orou assim: ó Deus, tá? Ser propício a mim, pecador. Resultado: este desceu justificado, porque ele foi identificado como verdadeiro cristão pela sua humildade. E humildade é uma virtude, é um sentimento que manifesta a nossa fraqueza ou o nosso pouco ou nenhum mérito. Nós não temos mérito algum, é pela misericórdia de Deus. Paulo disse lá em 1 Coríntios: o que eu sou pela graça de Deus. Nós não somos o que somos porque somos o que somos, ou somos de onde somos, ou somos de onde viemos, ou iremos ir para o céu, para o paraíso. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Mas é muito triste você participar de uma igreja onde alguém disse que as pessoas têm nariz empinado. Mas existe. Não, existe. Mas alguém disse que uma das virtudes, ou melhor, uma das características do verdadeiro cristão que identifica é o amor. Pode ser o amor a Deus e pode ser o amor ao próximo. Na lição de hoje é o amor ao próximo. Mas também o verdadeiro cristão é identificado pelo amor a Deus. Porque há quem disse que o amor aproxima, né? Quem ama gosta de estar perto da pessoa que ama. E quem ama faz algo pela pessoa amada. Há quem diga que ama a Deus, mas não faz nada para ele. E há quem diga que ama a Deus e está longe dele. Como Pedro, quando negou. Enquanto Jesus ia sendo levado para ser crucificado, antes disso, Pedro, todo afoito, todo imponente, ele disse: se preciso, Senhor, eu vou contigo até a cruz, eu também vou morrer contigo. Jesus conhece o coração de todos. E ele disse: pelo contrário, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Enquanto isso não aconteceu, o registro de Lucas diz que Pedro seguia de longe, à distância, só para ver o que ia acontecer com Jesus.
Não há quem siga a Cristo hoje assim. A distância, só a maior distância. Não quer compromisso, nem se envolve com as coisas do reino. Busca todos os seus interesses. Se sobrar tempo, busca o reino de Deus. Aí os valores estão invertidos. Em Mateus 6,33, Jesus ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há quem busque primeiro todas as outras coisas. Há quem contribua assim. Aproveita todo o seu tempo, se sobrar tempo para Deus. Paga todas as suas dívidas, faz todas as suas compras, compra tudo o que precisa, se sobrar eu contribuo com o dízimo. E quer ser abençoado. O que é que a Bíblia diz? Está lá em Provérbios. No livro de Provérbios 3, 8 e 9 e 10. Honra ao Senhor com as primícias dos teus bens, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vinho na Bíblia significa fartura, é símbolo de fartura. A pessoa que não tem humildade não busca viver os princípios da palavra de Deus, contribui muito pouco com a obra e quer o máximo de Deus. Mas uma característica que está na lição de hoje, que é o amor ao próximo. O que significa a palavra amor? Quem quer definir? Fala-se tanto em amor, eu te amo, tu me amas, eu amo muito meu bem, a minha esposa. Desapego de si mesmo e amor primeiro ao próximo. Reverendo, presbítero Rinaldo. Pois não. Eu aprendi num livro, há pouquinho tempo, eu estou lendo esse livro ainda, Uma Vida com Propósito. Lá fala que o amor se fala em tempo. A gente soletra como tempo. É um período. Tempo é um período. A gente tem que dar aquele tempo, né? Certo. Mas resumindo... O amor é aquele que dispensa tempo com a pessoa amada. Dispensa tempo. Aí é uma consequência do amor. Quem ama dispensa tempo para a pessoa amada, e quem ama quer estar perto da pessoa amada e faz algo por ela. Oi, não. Pode falar. Não é definição, mas eu sempre que falo em amor, eu lembro, eu tive um colega de classe, e sempre ele falava assim: amor é uma florzinha roxa que nasce no coração do estranho. A definição de amor na Bíblia, amor significa afeição profunda que vem do íntimo. Que vem do íntimo. Primeiro, é uma afeição enorme. É uma afeição excessiva, que não tem explicação. O amor não tem, é intransponível. Não tem expressão, é um sentimento. E de que forma a igreja ama? Se o escritor da lição, nesse tema, ele fala que o amor é uma qualidade que identifica. Nós somos identificados pelo amor. O amor é uma... Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsa, fingimento, falsidade. Diz que ama, mas não ama nada. O amor, essa qualidade que identifica o verdadeiro cristão, que é o amor, deve ser um amor não fingido, sem hipocrisia.
E Paulo completa o texto. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Quem ama abandona o mal e se apega ao bem. O amor não pode proceder de outra forma a não ser com o bem. Por quê? O amor procede de Deus. Em 1 Pedro 1:22. Irmãos, o amor é um dos frutos daquele que anda pelo Espírito. Isso. Gálatas 6. Gálatas 5. É um dos frutos do Espírito. Amor. Esse fruto é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está na relação, né? 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E a lição de hoje fala, um dos pontos fala da obediência. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Você vai ver no dicionário bíblico, então da língua portuguesa, a palavra ardentemente. Ardentemente é algo que se sente. Se você pôr pimenta na boca, você vai sentir. Até alguém disse que pimenta na boca dos outros é refresco. Mas põe na tua. Amai-vos uns aos outros ardentemente. A palavra ardentemente é algo que arde, que se sente. Amor que não se sente não é amor. Não podemos ser identificados como verdadeiros cristãos se amamos falsamente, segundo a Bíblia. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois. É muito clara a Bíblia. Quem não ama, não conhece a Deus. Claro. E hoje em dia nós lemos só palavra de amor. Você já notou? As músicas é tudo de amor. Mas não é amor. E é o tempo. Não é o amor verdadeiro. É o tempo que está menos amor no mundo que a gente está vendo hoje. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. O amor é uma característica bíblica, visível, que identifica o verdadeiro cristão, a prática do amor. 1 João 3,18. Alguém está aberto? 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É o que a senhora disse, dona Ilha. Se fala muito de amor, mas a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, né? Nós estamos aqui em escola dominical aprendendo a Bíblia. Eu vou até mais além. Nós não estamos aprendendo, nós estamos recordando que já sabemos, porque eu acho que todo mundo aqui sabe de tudo isso. Mas é bom recordar, para não esquecer. Quem diz que ama, mas não ama de verdade, a Bíblia corrige. Filhinhos. João é considerado o apóstolo do amor. Ele usa aqui um termo carinhoso, filhinhos. Geralmente se tem a tendência, que não deveria ser assim, de se falar sempre no diminutivo. Filhinha, filhinho, netinha. Sempre diminuindo. Mas isso é um termo carinhoso. Filhinhos. Ele está falando para quem? Quem são os filhinhos? Os crentes. Os cristãos.
está falando para nós. A Bíblia não é um livro superado. O pai compra o livro para o filho no início do ano, no fim do ano, termina o outro ano, ele tem que comprar outro livro. Não serve mais para o outro ano na escola. A Bíblia é o livro dos livros, sempre a mesma coisa. O que João disse há 2000 anos atrás, está dizendo para nós agora, para mim também. Tudo que eu falo primeiro para mim. Filhinhos, não amemos de palavra. É muito fácil falar, eu te amo. Não ama nada. Fala que ama na frente, por trás odeia. Não amemos de palavra, nem de língua, falando. Mas amemos de fato, um amor sólido, genuíno e de verdade. É isso que Deus quer. E não é fácil fazer isso. Por isso que eu volto a dizer, pela misericórdia de Deus, que nós não temos a tendência de amar. Nós temos a tendência de odiar. É de se vingar, é de massacrar, é de revidar. Por causa da nossa condição de pecador. Nossa condição carnal de pecador. Mas, vamos para 2 Coríntios 13, 17. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu não posso mais odiar. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque o mesmo apóstolo diz no mesmo capítulo 3, verso 15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. O pastor não está pregando sobre os 10 mandamentos? Um dos mandamentos é não matarás. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei. Você já matou? Já tirou a vida de alguém? Já deu um tiro na cabeça de alguém? Ou matou alguém com uma faca? Ou sei lá. Ou deu veneno, sem ele saber, para matar alguém? Eu sou pecador, mas não sou tão pecador, nunca matei ninguém. Mas o texto diz: todo aquele que odeia, para Deus já matou. Por isso que eu falo mesmo, a vida cristã é um desafio. Você nunca matou, mas pode odiar alguém. A verdadeira espiritualidade, que é o tema do trimestre, não pode fazer parte de uma vida, de um coração que guarda rancor. Às vezes nós somos diminuídos, passamos decepções, mas não podemos guardar rancor. Quem guarda rancor é um coração incrédulo, cheio de pecado. É um descrente. É o homem segundo o curso desse mundo. Nós não somos mais. Nós éramos. Está em Efésios 2, a partir do 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, e éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Como eu posso dizer que eu sou um cristão adiante alguém? E com toda tristeza eu digo que eu conheço pessoas na igreja. E irmãos carnal que não falam um com o outro. É por isso que lá em Crônica diz: se Deus fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Porque nem todos que estão na igreja são convertidos. Não é eu que estou dizendo, não. Mas a Bíblia diz. Então é preciso. Nós não somos identificados na rua que somos crentes porque carregamos uma Bíblia debaixo do braço. Porque há quem usa a Bíblia até para roubar os outros. E eu conheço um senhor que, não sei se ele já tirou a carta do motorista, mas enquanto ele estava sem a carta, vocês continuam ainda sem, ele está dirigindo o carro sem carta, estava a Bíblia lá em cima do painel do carro. Se passar lá numa blitz, o guarda vê que ele é crente, deixa ele passar. Usa a Bíblia como um defensor. Há quem possa tentar se identificar carregando uma Bíblia até grande para demonstrar que é mais crente do que os outros. Um fariseu, um hipócrita. O que mais identifica o cristão é o amor. Vamos para João 13, 34 e 35. É o que a Bíblia diz: novo mandamento vos dou,
Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que ele amou? É como nós amamos? Que também ameis uns aos outros. Nisto, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é fundamental, porque é uma característica bíblica visível que identifica o verdadeiro cristão. Mas, finalmente, uma outra característica que identifica o cristão, entre tantas outras que, se nós fôssemos falar, falaria muito tempo sobre características bíblicas que identificam o verdadeiro cristão. Por exemplo, uso e costume, modo de se vestir, pessoas que se descreem, que andam como o mundo anda, pessoas que se descreem e quando abre a sua boca sai de perto, não tem domínio próprio. Mas o tempo não dá. Mas uma outra característica que identifica o verdadeiro crente, cristão, é o perdão. Quem é verdadeiro cristão perdoa quando é ofendido. E o que é perdão? Significa remissão de uma ou mais faltas, ofensa ou dívida. Nós não temos capacidade de perdoar ninguém. Nós temos capacidade, sim, de revidar e de dar o pago à altura. Mas Jesus nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Agora eu pergunto, é fácil a vida cristã? Vir à igreja é fácil, ser religioso é fácil. O difícil é ser um verdadeiro cristão. Ó, professor, eu pego como base também aquela parte. Quando Judas foi entregar Jesus falou, amigo, que buscar? Se fosse um da gente com a fraqueza humana, era falou seu traidor, seu malandro. Certo. Aí, no entanto, ele falou, amigo, chamou Judas de amigo. Mas vamos ler aqui dois textos rapidamente, que já deu o último sinal. Efésios 4, 31 e 32, Colossenses 3, 13. Existem muitos outros textos, mas não dá tempo a gente ler. Efésios 4, 31 e 32, Colossenses 3, 13. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria, blasfêmias, e tenha assim de toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. A lição fala que nós temos que imitar Cristo. Como foi que ele perdoou, mesmo sendo humilhado, esbofeteado, diminuído? Ele perdoou. Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Isso. Você tem algum motivo de estar de mal com alguém? Assim como Cristo perdoou, perdoe. A Bíblia ensina isso. É uma qualidade, é uma característica verdadeira do cristão. Se não perdoa, é sinal que você é um falso crente. Porque o falso conserva no seu coração a ira, o rancor e o ódio. Esse é o falso. Mas o verdadeiro perdoa, como Cristo perdoou. Resumindo ou concluindo a conclusão, o verdadeiro cristão é aquele que dá testemunho, que alguém disse que é uma qualidade. Porque nós somos na Bíblia chamados de sal da terra e luz do mundo. Nós temos funções maravilhosas para desenvolver nesse mundo, como o sal, que tem a função de conservar e dar o sabor. Se a igreja, que é composta por nós, não é composta de verdadeiros cristãos, como vai dar o sabor ao mundo corrompido pelo pecado? Nós somos luz do mundo e sal da terra. Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Alguém pode glorificar a Deus por minha causa. A responsabilidade que nós temos como cristãos verdadeiros. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso é testemunho. Agora vamos aplicar tudo o que falamos. Tudo que nós falamos, tudo que lemos, tudo que comentamos, vamos aplicar. Há necessidade de aplicação, senão fica sem sentido o estudo. Tem que aplicar. E qual é a aplicação? A aplicação é que Deus nos ajude e nos abençoe para que, como cristãos verdadeiros, possamos exalar ou exalemos o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,15 é o último texto. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Eu não vou entrar em detalhe, mas o bom perfume ele se destaca de 4 formas. Isso fica para uma outra oportunidade, ou até o sermão, né? Porque o texto, meus irmãos, a Bíblia é muito profunda. Porque o texto aqui de 2 Coríntios 2,15 fala que nós somos para com Deus o bom perfume? Porque existe o perfume que não é bom. Existe o perfume falso. É o perfume pirata, né, dona José? Que a lição traz. É o CD pirata. Ele não é legítimo, ele não é verdadeiro. Ele só engana. Só tapeia. Existem cristãos, entre aspas, que são crentes piratas, só tapeiam, não são verdadeiros. Agora, quem sabe de tudo isso? Deus sabe se eu sou um cristão verdadeiro ou pirata. Então ele sabe de você. É a vaselina de antigamente. Quando você estava perto de ser aquele cheiro de vaselina que a gente... Então que Deus nos abençoe e nos ajude para que nós possamos ser identificados no mundo como verdadeiros cristãos, preenchendo todos esses requisitos. Porque além de sal e luz, nós somos considerados para com Deus o bom perfume. O bom perfume, ele se destaca onde chega. Se estiver usando um bom perfume, todo mundo percebe. Que Deus nos ajude, nos abençoe e tenha misericórdia de nós. No próximo domingo, o tema é: não ame o que Deus odeia. Pastora Mel, né? Tenham todos um bom domingo e obrigado pela atenção. Mas eu acho que é. Quero agradecer ao presbítero Rinaldo e próximo domingo foi pastora Mel. Ainda bem que não dá tempo de ninguém fazer pergunta. Não tem.